O cangaço. Entre o final do século XIX e o começo do século XX, início da República, surgiu no Nordeste brasileiro grupos de homens armados, conhecidos como cangaceiros. Esses grupos apareceram em função principalmente das péssimas condições sociais da região nordestina. O latifúndio, que concentrava terras e renda nas mãos dos fazendeiros, deixava a maioria da população às margens da sociedade. Principais características do cangaço, causas e consequências. Podemos entender o cangaço como um fenômeno social, caracterizado por atitudes violentas por parte dos cangaceiros, estes que andavam em bandos armados, espalhavam o medo pelo sertão nordestino, promoviam saques a fazendas, atacavam comboios e chegavam até a sequestrar fazendeiros para obtenção de resgates. Aqueles que respeitavam e acatavam as ordens dos cangaceiros não sofriam. Pelo contrário, eram muitas vezes ajudados, esta atitude que fez com que os cangaceiros fossem respeitados e admirados por parte da população da época. Os cangaceiros não moravam em locais fixos, possuíam uma vida nômade, ou seja, viviam em movimento indo de uma cidade para outra. Quando chegavam às cidades, pediam recursos e ajuda aos moradores locais. Aos que recusavam ajudar o bando, sobrava violência. Como não seguiam as leis estabelecidas pelo governo, eram perseguidos constantemente pelos policiais. Nesses casos, costumavam fugir passando pela vegetação da caatinga, repleta de espinhos. Usavam roupas e chapéus de couro para protegerem seus corpos durante a fuga. Além deste recurso de vestimenta, usavam todos os conhecimentos que possuíam sobre o território nordestino, fontes de água, ervas, tipos de solo e vegetação, para fugirem ou obterem esconderijos. Existiram vários bandos de cangaceiros, porém o mais conhecido e temido da época foi o comandado por Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, também conhecido pelo apelido de Rei do Cangaço. O bando de Lampião atuou pelo sertão nordestino durante as décadas de 1920 e 1930. Nasceu numa família de classe média baixa. Trabalhou com o pai na infância e parte na adolescência cuidando de gado. Trabalhou também com transporte de mercadoria em longa distância, utilizando burros como meio de transporte de carga. Envolveu-se em brigas familiares na juventude e entrou para um bando de cangaceiros para vingar a morte do pai. Em 1922 passou a comandar um bando de cangaceiros. Em 1923, seu bando efetuou o assalto à casa de baronesa de Água Branca, interior do estado de Alagoas. Em junho de 1927, Lampião comandou seus homens na fracassada tentativa de tomar a cidade de Mossoró. Chegaram nesta ocasião a sequestrar o coronel Antônio Gurgel. Na década de 1930, Lampião e seu bando passaram a ser procurados por polícias em vários estados do Nordeste. O bando passou a viver de saques à fazenda e doação forçada de comerciantes. Em 1930, conheceu Maria Deia, Maria Bonita, que ingressou no bando tornando-se a mulher do Lampião. Em 1932, nasceu a filha do casal, Expedita Ferreira. Em 27 de julho de 1938, o Lampião e vários cangaceiros de bando estavam na fazenda de Angicos, sertão de Sergipe, quando foram mortos por polícias da volante do tenente João Bezerra. Em 29 de julho de 1938, tiveram suas cabeças decepadas e expostas em locais públicos, pois o governo queria assustar e desestimular a prática de cangaço na região.